Olá, boa tarde a todas as amadas aí desse lado. Não sei se vocês aí estão com muito calor, mas nós aqui sim. Quer dizer, estamos um pouquinho mais fresquinhas, não é? Lá fora sim, lá fora está muito calor. Hoje no meu carro marcava 40 graus, meu Deus. Aqui estamos nós uma vez mais para podermos compartilhar a palavra, nós as três aqui, para vocês aí em casa, tá bom? E hoje, como não poderia deixar de ser, temos uma nova convidada, a irmã Jurema. Boa tarde, irmã Jurema, bem-vinda. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, bispa. Boa tarde, minha querida. É um prazer e uma honra estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Isso. E espero que vocês em casa sejam muito abençoados, como nós estamos sendo aqui a cada semana, porque Deus tem falado poderosamente e nos ajudado, né, a vencer todas as batalhas que nós temos tido na nossa mente. É verdade, Amém? graças a Deus. Boa tarde, bispa Isilinha. Boa tarde, apóstola. Também é um prazer estar aqui. É sempre um privilégio, né, para nós podermos compartilhar. E como a irmã Jurema disse, nós estamos sendo muito abençoadas, muito edificadas. E não teria um outro objetivo de nós estarmos aqui, porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela vem realmente para nos transformar, para mudar a nossa maneira de pensar. Isso, como não é? Como foi a mensagem da semana Isso. passada, não é? Mente de Cristo. Isso. É verdade. Foi tremendo aquela mensagem da semana passada. Foi porque, como nós vimos nos anteriores, foi um crescente. Um crescente, né? verdade. E estávamos aqui compartilhando um pouquinho antes de começarmos a transmissão em direto, eu com a irmã Jurema, e estávamos falando que até a semana passada foram coisas do exterior, Sim. não é? verdade. Que vem para a nossa mente. E de repente nós chegamos numa parte que, uau, tem muito mais coisa aí para ser falado. É verdade. Não é? verdade. Não é Mas isso, irmã Jurema? Mas a cada capítulo que nós temos meditado deste livro, não é, tem sido uma coisa assim, um crescer, Sim. não é, de nós podermos realmente entendermos que muitas vezes nós passamos por certas e determinadas situações que a autora até escreve aqui no livro, não é? E que nós muitas vezes pensamos assim, será que é só comigo? Não é? verdade. E quando nós, na verdade, temos meditado neste livro, que tem sido uma grande bênção para nós. Tem sido, assim, nós sabemos que o nosso guia é a Bíblia, não é? Sim. O nosso manual é a Bíblia. Sim. Mas nós também sabemos que Deus se usa de homens e mulheres, não é? Das experiências, Das não é, experiências. irmã Sim, Jurema? sim, é verdade. Eu acho que a gente sempre fala que ouvir experiências dos outros é muito bom. Claro que sim. Mas ter as nossas próprias nossas. experiências. Não é verdade. isso? Irmã Ajuda-nos a Jurema? crescer cada dia mais e mais. E como pronto, já foi compartilhado, a autora do livro sempre trabalhou muito nas circunstâncias exteriores que afetavam a nossa mente. E eu estava falando com a Bispa Isildinha, né, que essa terceira parte do livro é o inverso. Né? É uma batalha que vem de dentro para fora, porque é a nossa mente que está cativa, né? A nossa mente que muitas das vezes, independente das circunstâncias, que nos paralisa. A gente tem falado dos dados inflamados do maligno, das coisas que a gente vê à nossa volta, mas ela também está a trabalhar conosco agora as experiências que nós tivemos, né? No passado, que cativa a nossa mente, independente das circunstâncias. As circunstâncias podem estar maravilhosas, mas nós não conseguimos avançar por conta dessa mente cativa que ela fala nessa terceira parte do livro, que é a mentalidade de deserto. Isso, tanto que... Nossa, É tremendo isso, né? Mentalidade de deserto. É algo que me chamou muita atenção, porque, como você falou na nossa conversa, não é uma afirmação que ela está fazendo. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram, mas muitas pessoas falam assim: o nosso presente é que prepara o nosso futuro. E não é. Não é. Aqui ela está falando que Não é. não é o nosso passado e nem o nosso presente Isso. que vai Nos dá a dirigir direção do futuro.
E é tremendo. E é engraçado. A primeira vez que eu li, você vê, nem sempre quando a gente lê a primeira vez, a gente consegue entender, ter a revelação. Eu não percebia isso. E fiquei assim a pensar. Isso não é uma afirmativa. Porque se assim fosse, qual seria o propósito de Jesus ter vindo na Terra para morrer por nós? Já estávamos todos condenados. Se o nosso passado e o nosso presente determinar o nosso futuro, pois é. estamos condenados sem nenhuma esperança. Verdade. E aí, quando a gente vai pedindo a revelação, quando a gente vai começando a ler e entender o que a autora diz, aí ela começa a explicar que isso não é uma afirmação, né? Isso é uma constatação de uma mente de deserto, que muitas pessoas têm. Então, o tema hoje do nosso capítulo é: meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente? Não. Pois, Não, né? isso é uma mentalidade que... Exatamente. O que as pessoas falam e cria essa mentalidade de deserto é acreditar nisso. Isso, É verdade. Que é o meu... Eu entendi assim, que o meu passado e o presente que eu vivo, as circunstâncias que ora se apresentam na minha vida, que determinam o meu amanhã. E não é verdade. E não é. Só determinam se eu deixar. Sim. Não é? Mas isso é uma mente desértica. Pronto, mas se eu deixar, Se elas você determinam, sim, não a é? decisão é sua. Claro, porque nós podemos ver portanto, até mesmo pela autora do livro, não é? Sim. Até uma certa e determinada altura da vida dela, o passado dela, Sim. não é? Determinava o futuro determinava dela. o futuro dela, não é? Sim. Quando ela se posicionou em Cristo, não é? Isso. Quem ela era em Cristo, ela virou uma nova pessoa. Exato. É verdade. Exato. Sim. Eu estava aqui conversando com a irmã Jurema e eu estava falando, né, que aquilo que ela falou para nós no livro, que ela sabe de onde ela veio, como nós sabemos de onde nós viemos, e também nós sabemos para onde nós vamos. Então nós estamos aqui numa viagem, não é mesmo? Sim. Não é isso? É numa viagem. Mas eu posso estar aqui e não usufruir dessa viagem que nos foi dada de graça. Sim. Porque nós estamos aqui viajando para a Terra Prometida, né? Para Jerusalém Celestial, para a eternidade com o Senhor. Mas muitas vezes isso que nós não pagamos, porque quem pagou o preço dessa viagem foi Ele, foi Jesus, nós não usufruímos dessa viagem. E o exemplo assim que o Senhor me trouxe... Tanto que ela escreveu aqui no livro, não é? Sim. Eu sabia de onde tinha vindo, Sim, mas não não sabia sabia para onde estava indo. sabe? E não usufruía da vida nova que o Senhor tinha dado para ela. E eu comentei com a irmã Jurema que me veio uma imagem assim, que eu tenho uma vontade de fazer um passeio, uma viagem aqui por Portugal, lá para o norte, lá para o Douro, aquela viagem de trem que tem lá em cima. E eu já vi isso em televisão, nos programas de turismo, né? E quando eu li isso aqui, aquilo calou fundo, era a mesma coisa que eu estar numa viagem de sonho, que é essa que nós estamos fazendo uma viagem de sonho com o Senhor. Sim. Estávamos perdidas e hoje temos uma direção. Sim. Sabemos onde vamos chegar. Amém. E tá naquele trem que eu desejo tanto, com os stories abaixados. Sim. Eu vou estar Não lá. usufruindo da paisagem, não, Não é? vou verdade, estar não tá, usufruindo. não tá. Não é? E eu estava comentando isso com ela antes de nós começarmos. Quantas, né, quantas de vocês que estão nos ouvindo não estão exatamente nesta situação? Sim. Não estão conseguindo Quantas enxergar vezes com nós os não olhos da passamos fé. já por essa É verdade. situação, Pois é. Isso fala conosco em primeiro lugar, Sim. né? Porque nós também passamos por circunstâncias Claro. que algumas das vezes a gente olha, será? Como é que, para onde eu vou? Exato. Enfim, mas é aquilo, né? Quando ela dá o exemplo do povo, e já estávamos a falar sobre isso. O nosso problema é que a gente foca nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Se Deus falou para aquele povo que estava cativo 400 anos, com 30 que já vivia lá livre, mas no total 430, eu vou lhe dar uma terra prometida, ponto. Era nisso que eles tinham que focar. Mas eles não focaram. O que eles focaram? Nas circunstâncias que estavam se levantando ao redor. E essas circunstâncias nós sabemos que é o inimigo que levanta muitas das vezes. Para a gente desistir, para murmurar, para perder a bênção, que foi o caso deles. Eles perderam, e não chegaram. Sim.
né, a conhecer essa terra. Então, essa mente de deserto, como está dizendo, é infrutífera, não nos leva a lado nenhum, não conseguimos alcançar nada, não conseguimos plantar e muito menos colher nada. Exato. E isso nos paralisa como seres humanos. E Deus tem, como ele disse, uma terra prometida, coisas que nunca vai faltar para aqueles que verdadeiramente... E eles quiseram voltar para trás, não é? Ainda quiseram voltar para trás. Quer voltar para trás, não é? Epa, é verdade. Lá atrás é que era bom. Foi uma vida de escravidão. Comendo cebola. Olha, lá no Egito nós tínhamos tanta cebola. Ai, sabe? que Eles eram horror. escravos. Coitado, é mesmo. Eles eram escravos. Porque muitas vezes a nossa mente humana não nos deixa ver as coisas boas do momento, não é? Exato. Nós achamos que lá atrás foi muito bom, então nós queremos voltar lá para trás, não é? Mas Deus tem coisas boas a todos os dias para nós, não é? Sim, A todas sim. as manhãs o Senhor tem coisas novas E é o para melhor, nós, né? não é? E é o sempre melhor, o melhor. com É certeza. sempre o melhor. Isso, é É sempre verdade, o melhor de Deus é para verdade. nós. É verdade. Yeah. Mas a mente de deserto não deixa pensar isso. Não. Claro, Não. claro. E aquele exemplo que ela dá, eu queria que você falasse um pouquinho, o exemplo que ela dá quando ela se deparou com ela mesma, que ela tinha um deserto dentro dela e que ela impedia dos outros se aproximarem, mas ela também estava aprisionada dentro dela mesma. Sim. Não é? Na realidade, a autora é muito sábia, né? Você vê que é mesmo uma inspiração de Deus, tudo que ela escreve, que ela nos ensina. E ela era cristã. Ela é Sim, cristã sim. e nessa época que ela escreve o livro, ela era. Só que assim, ela não usufruía, como muitos de nós estamos na igreja, e não usufruímos das promessas que Deus tem para nós, independente de tudo que ela tinha, né? Que ela já tinha uma boa carreira, a família constituída, o ministério, mas ela sentia que algo a paralisava, que ela precisava de uma cura interior, de uma libertação das coisas que ela tinha passado, Isso. né? Na vida dela, todos nós conhecemos o testemunho dela quando criança, né? Do abuso e tudo, e aquilo foi tão forte, tão enraizado nela que aquilo, acredito que foi involuntário. Ela vivia aquilo, inconsciente. sim, inconsciente. Ela vivia esse deserto. Ela criou sem se aperceber. Isso, ela criou uma fortaleza dentro dela Que não deixava para não se machucar. Para não se machucar mais. Foi uma barreira que ela criou para que Quantas nós diariamente não criamos essas barreiras, não é? Sim. Quantas Acredito que ela era um pouco desconfiada. Eu creio também. Porque um dos capítulos ela fala de mente desconfiada. Sim, ela devia ser aquela assim, pisava um pouco em ovos, né? E assim, Deus foi trabalhando nela como trabalha em todas nós em relação a isso, né? Porque o dela foi uma coisa muito acentuada, mas também nós temos as nossas mentes desconfiadas, questionadoras, né? Enfim, principalmente nós mulheres. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, ela foi trabalhada nisso e hoje ela é liberta e ela pode dar esse testemunho do que ela passou. O que acontece, né? Que eu achei interessante por conta disso. Ela diz uma coisa muito interessante. Nós passamos por um deserto. E esse deserto, se nós soubermos trabalhar, é para que nós venhamos a crescer. Mas tem pessoas que vivem aquele deserto uma vida inteira, porque não conseguem se libertar, porque né, o deserto do passado, está dentro porque da o pessoa. deserto está dentro. O deserto estava dentro dela. Quando ela percebeu isso, ela falou: não, eu não quero. Isso. Eu quero mudar. Eu não quero ser assim, sabe? Aquilo já passou, é passado, né? Vivo esse presente ainda, mas não quero levar isso para o meu futuro. Isso. Se eu tiver que levar isso, é tremendo, né? Que seja para ajudar outras pessoas. É verdade. Não para me paralisar. E é o que tem acontecido. E é o que tem Mesmo, acontecido. como, não é? E como. Então, a diferença
não é no que nós passamos. A diferença é naquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós passamos. Isso. Exatamente. Então, é essa mente de deserto. O quê? Eu vou continuar murmurando, vou continuar reclamando, vou continuar desconfiando, porque no passado eu vivi isto. As pessoas que mais deveriam me amar não me amaram. E eu vou passar a minha vida toda assim? Não. Eu vou mudar essa história e, através dessa minha experiência, eu vou ajudar outras pessoas. Ou seja, ela passou de deserto para manancial. Amém. A mente dela hoje jorra um manancial de vida. Com todas as experiências que ela viveu, não é? Com todas as experiências ruins. Sim. Porque foram experiências muito ruins, muito sofridas. Muito sofridas. Sim. Ela preferiu fazer dessas experiências um manancial, não exato. é? Para poder ajudar a outros. Isso. Porque, na verdade, toda a história que ela conta, claro, verídica da vida dela, não é? São episódios muito tristes, não é? Que ela passou na vida dela e que ela hoje realmente usa todas essas experiências para colocar em livros, não é? Para poder ensinar o mundo, não é? Sim. Porque, na verdade, todos nós vivemos as nossas situações. Sim, eu Todos creio nós temos um passado, não é? Todos nós temos um passado. Todas nós temos. Todas nós. E passado muito sofrido. Sim. Mas depende de nós, não é? Fazer o quê com esse passado, não é? Exato. Depende de cada uma de nós, porque o Senhor promete na sua palavra que Ele faz tudo todas novo. As coisas novas. Isso, é verdade. Ele fala isso. Ele fala, olha, se o seu passado foi muito tenebroso, muito sofrido, então você... Não é assim que ele fala. Ele não quer saber do seu passado, o que foi e o que deixou de ser. Ele fala assim, eu tenho coisas novas para você. É verdade. Agora a decisão é nossa. Eu estou falando para você que você tem a mente de Cristo. A decisão é nossa. Sim. Aceitar ou não. Aceitar viver com essa mentalidade ou não. Sim. Não é? Então é como a gente sempre fala, o reino de Deus é decisão. Sim. É decisão diária. Então o que ela é aquela coisa? Se te derem logo de manhã uma dúzia de limões, o que você vai fazer? Você pode ficar muito brava ou você pode fazer uma limonada. E sabe tão bem nesse calor, fresquinha, né? Então é isso. O que o mundo nos oferece, o que o passado sem Cristo nos ofereceu, foram limões azedos. Sim. Mas Cristo veio para transformar esses limões azedos numa deliciosa e refrescante limonada. Sim. Não é? Mas sabem, nós pela experiência dela, não é, que ela conta em vários livros, nós podemos ver que não foi fácil, porque ela viveu muitos anos, como a Jurema acabou de dizer também, não é? Ela viveu muitos anos já na caminhada cristã, não é? Aprisionada. Mas aprisionada, não é? Aqueles pensamentos, aquela vivência do passado, não é? Mas houve um momento que ela foi corajosa, não é? Teve coragem e ela decidiu. E também a intimidade que ela começou a desenvolver com o Senhor, com a palavra. Porque não é fácil de uma hora para outra você se livrar de tanta situação, que, principalmente no caso dela, o que ela passou. Né? Um referencial que ela deveria ter de família, né? Que é a base. Foi tudo distorcido. Verdade. Né? Então a mente dela realmente ficou uma mente de deserto. Bom, nasci nesse contexto. Passei por tudo isso. Tudo bem, aceitei Jesus, vou ter a salvação. Mas Jesus e os que estão à minha volta? Será que, né? Não vou ter experiências também e assim, complicadas? Ela própria fala, não é, que ela carregou esse peso para o casamento dela. Sim, justamente. Uma família saudável, um lar estabelecido, o ministério já florescendo. Mesmo ela assim, continuava prisioneira. Ela continuava com aquele peso, porque ela estava fechada dentro dela mesma. Porque o deserto
Não estava do lado de fora, Pois é. mas estava do lado de dentro. E aquilo que a irmã falou é muito, muito lindo. Realmente, ela, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra, transformou o deserto interior dela num manancial. E hoje ela tem jorrado, né, através dos livros que ela escreve, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e que tem feito tanto bem para as nossas vidas. Não só para as nossas aqui em Portugal, mas para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro. É verdade. Não é? E uma parte que eu achei muito interessante, porque ela usa o quê? Ela usa a base bíblica da saída do povo que estava cativo, não é? No deserto, no Egito para o deserto. E ela fala que quem tem mente de deserto é uma pessoa ingrata. De atitudes Claro, não mesmo, muito boas. Sim, porque não porque consegue mesmo no enxergar. deserto, o Senhor sempre os supriu, não é? Sim, não consegue enxergar os detalhes que Deus tem trabalhado na vida dela. É mesmo. É detalhe, Sim. né? Então, E assim, normalmente quem não consegue ser grato por um pequeno detalhe que acontece na sua vida, que Deus faz, também não consegue ser grato por um grande Não. Pois detalhe. a palavra mesmo fala Isso. isso. Tu não és fiel no pouco, pouco, no muito, te né? colocarei. Te colocarei. Então isso de ingratidão, até Jesus deixou um exemplo para nós, que ele cura 10 leprosos. E só um Você volta. entendeu? E só um volta. E esse um era samaritano. Não era nem... Não era nem reconhecido. E hoje os tempos não são é? diferentes. Sim, Não não são. exatamente. E hoje os tempos não são Né? diferentes. Então, o que a gente vê assim é que o que Deus, através do Espírito Santo, da palavra, fez na vida dela, Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida da apóstola, na vida de todas nós. É verdade. Que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, que queremos uma transformação. Porque deserto é bom quando o Senhor nos leva, porque vai nos dar crescimento. Sim. Agora, eu viver com deserto dentro de mim, isso quer dizer que eu não vou dar fruto nunca. Porque deserto não floresce. Deserto não dá fruto. Não. Deserto não tem vida. Não tem alegria. Não tem. Brilho. Não tem Não. esperança. É só não tem morte. Só. E a gente vê Sequidão. muitas pessoas no nosso meio hoje andando assim. Assim. Você não precisa nem, né? A pessoa não precisa nem falar. Só no olhar você vê. Exato. E hoje nós estamos aqui justamente para isso, né? Para dizer para essas pessoas que há solução. Isso. Né? Sim. Que elas podem mudar, mas depende delas. Como a própria Joyce tomou uma atitude. Ela teve uma coisa que eu enfoquei aqui muito no livro que eu achei interessante, que ela botou assim: Deus que deve falar sobre o nosso futuro. Nós não temos que dar atenção ao que o mundo fala, né? Então os nossos olhos, os nossos ouvidos têm que estar atentos ao Espírito de Deus, à palavra de Deus. E isso fez a diferença nela. Quando ela passou a focar toda a vida dela, né? Tudo aquilo que ela queria mudar no Espírito Santo de Deus, começou a transformação. Ela falou: não vou mais ouvir o que as pessoas dizem. Claro, nós vivemos numa sociedade, não vamos dizer que ela se isolou. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela deixou de ouvir as coisas que não edificavam a vida dela. Né? E passou a ouvir o que o Espírito Santo dizia, ouvir a palavra, e ela começou a ser restaurada, ela começou a ser liberta, ela começou a ser curada, porque é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Amém. Verdade, esta parte aqui, Jurema, que diz: não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir Sim. as coisas espirituais. É verdade. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre o seu futuro, Exato. não qualquer outra pessoa. Exatamente. É isso. Então, isso. isso aí é aquele exemplo. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, não estão usufruindo dessa viagem maravilhosa que foi nos dada de graça, né? Que é o caminho para a terra prometida. Então, eles estão com a vida presa no passado,
naquilo que aconteceu, não conseguem viver o presente. dia, o presente, Pois. e não conseguem enxergar o futuro que Deus prometeu, Sim. que é pela fé. Então eu vou ficar naquilo que Deus falou para mim. Então é isso. Não ouça o que as circunstâncias falam. É verdade. Não ouça o que o mundo está falando. Não ouça o que o seu passado, né? Deus, Ele pegou o nosso passado e jogou no mar de esquecimento. É verdade. Quem vai lá levantar o passado? Eu falo que Deus jogou no mar de esquecimento e colocou uma plaquinha: proibido pescar. É verdade. Mas o inimigo vai lá pescar. Sim. E ele traz esse passado. Não, o passado passou. Pois. Paulo deixa claro: eu deixo para trás Sim. as coisas as coisas velhas. Velhas. Ó, eu deixo para trás. Passou. E uma coisa eu sei, eu vou seguir firme pro alvo. Sim. Então, o nosso alvo, sabe, é ter o encontro, é nos encontrar com Jesus para partir já para Jerusalém Celestial. Amém. O nosso alvo é Ele, É é verdade. Jesus. Não é aquilo que passou, eu não vou olhar para trás e nem vou ficar com uma bola de ferro amarrada no que eu estou vivendo hoje. Sim, porque mesmo o passado é uma coisa que ficou lá para trás, passou. Passou. O que é que eu vou conseguir fazer Nada. para melhorar o passado? Nada. Nada, não é? Nada. Simplesmente olhar para a frente, olhar para o futuro Pois. e prosseguir para o alvo que é Jesus. Não é? É isso. Mas eu também acredito, amadas, que muitas vezes o que acontece com essas pessoas são pessoas que também um pouco fracas de... Eu vejo assim, eu vejo que os temperamentos têm muito a ver com a posição de cada um. Então, Mas também tem o comodismo, tem a passividade que nós já aprendemos. Tem tudo isso. Mas eu acho que o temperamento também. E quando uma pessoa não consegue lidar com o seu temperamento, ou não consegue, é por isso que nós temos aqui na igreja, não é? O nosso abençoado Bispo Silvio, que faz esse trabalho lindamente, não é? Que trabalha com os temperamentos para que as pessoas saibam qual é o seu temperamento, para as pessoas poderem se conhecer, se posicionar e até trabalhar, porque assim, o Espírito Santo pode todas as coisas, não é? E quando eu me conheço, não é? Quando eu conheço o meu temperamento, quando eu sei das nossas das minhas fraquezas, das minhas limitações, não é? Eu posso dar liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar, não é? Amém. Porque só mesmo o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, É verdade. não é? Porque nós conseguimos ver muitas pessoas chegarem à igreja de uma forma, não é? E uns tempos à frente nós conseguimos ver essas pessoas diferentes, não é? Sim. Portanto, é o Espírito Santo que trabalha, não é? Sim, Portanto, sim. nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Isso. A apóstola levantou uma coisa muito importante. Realmente o temperamento, pronto, né? Pode ajudar ou pode atrapalhar. E ela não diz aqui. Mas eu creio que ela também teve ajuda de pessoas ao redor dela. Isso, Com certeza. Né? Com Ela dá certeza. toda a honra e toda a glória ao Senhor, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. E como a apóstola disse, hoje, né, nós também temos, né, pessoas que são levantadas por Deus para nos ajudar nesses tratamentos. Com certeza. Porque Só que assim, muita nós gente consegue sozinha, buscando na palavra, sim. meditando, consegue, não é? Sim. A gente sabe que sim, mas Sim. há outras pessoas que que não, que precisam de ajuda, não é? E se você que está aí em sua casa, você precisa de ajuda nesta área espiritual, não se acanhe. Venha ter connosco. Nós temos aqui na igreja Amém. pessoas credenciadas, pessoas que podem ajudá-la nesta área. Amém? Tenha essa liberdade, tá bom? Sim, sim. Dê o passo de fé, que aí foi que ela, Isso. né? Nós temos que dar o passo de É fé verdade, é verdade. e dizer eu quero mudar. Mesmo a essa nossa minha vida com Cristo mentalidade. é cada dia em fé, não é? Sim, é novidade de vida, é promessa. E eu quero viver isso. E não é vergonhoso, pelo contrário, vergonhoso a gente estar no estado, né? Sim. Saber que está Lamentável, e saber que está é e continuar. doente espiritualmente e eu costumo dizer, o corpo reflete aquilo que está
no nosso espírito e na nossa alma. Então, o inimigo é tão astuto que ele começa depois, né? Não é só mentalidade de deserto. Essa mentalidade de deserto, se ficasse só na mente, era bom, mas isso vai refletir no nosso corpo físico. Vai. Né? Nós vamos começando, o corpo vai começar a sinalizar isso através de quê? Perdão, de e passamos a ser pessoas amargas. Sim. As pessoas não têm prazer de estar connosco. Então, nem nós estarmos com as pessoas, não é? Não, nós, entre aspas. Não, mas é verdade. Sim. É verdade. Ela escreveu aqui assim: más atitudes são fruto de maus pensamentos. Sim. Não é? Somos resultado daquilo que pensamos. Com certeza. Não é? Muitas vezes as nossas atitudes são refletidas por um mau pensamento que nós tivemos. Muitas vezes contra alguém, não é? Contra um irmão, nós tivemos um mau pensamento. Não é? E acabamos por julgar, por apontar o dedo, não é? Tudo isso que nós por um estamos mau falando, pensamento. Nós já vimos no livro. É verdade. Se você for lá no arquivo, lá no Facebook, no YouTube, você vai ver que em cada reunião, em cada encontro que nós tivemos, nós abrangemos um desses temas. Uma mente crítica, uma mente julgadora, uma mente passiva, não é mesmo? Tudo isso, ela trabalhou conosco. A palavra de Deus trabalhou conosco. Resultando numa mente de Cristo. Ela debate tudo com versículos bíblicos. Tudo baseado na palavra. Se não tivesse a palavra, não valeria a pena estarmos certeza, aqui. Não é? Então, são coisas que, veja, pensar naquilo que eu estou pensando. Esse é um exercício, né? E foi um tema que nós também que foi debatido. Então, são coisas que nós temos que nos habituar a fazer. É um exercício. Né? Para eu adquirir músculos, eu tenho que fazer exercício constantemente. Não basta eu fazer uma vez por ano. Não é assim. Eu tenho que me exercitar, como a nossa fé também precisa ser exercitada. E não é só uma vez por semana. São todos os dias. Não é? Não é isso. Nós não nos alimentamos todos os dias, não é? E 2, 3, 4 vezes ao dia, não é? Isso. É resultado do quê? De uma mente ativa, que também foi um dos nossos temas. Verdade. Então nós temos que... A mente de Cristo é uma mente ativa. É uma mente que está sempre buscando na palavra, em maravilhosos livros, porque nem todos os livros que se dizem que são cristãos são livros que nós devemos confiar. Mas quando o livro é tratado com base bíblica, com experiências da autora, dos autores, mas cuja base não são as experiências, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesses aí, esses livros farão diferença nas nossas vidas. Amém. Né? Porque eu creio nisso, eu creio que Deus inspira homens e mulheres, sabe, para escreverem, para ter essas literaturas que vão nos ajudar. Eu creio nisso. Amém. Né? A base é o principal, a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e mais as literaturas que têm trabalhado tanto na nossa mente. Amém. Não Graças a Deus. Irmã Jurema, tem mais algum tema que gostaria de compartilhar com as irmãs? Eu só gostaria, assim, de exortar todas as irmãs, né, que entendam que as dificuldades vêm, né? As lutas vêm, os pensamentos vêm. Mas eu não sei se foi aqui, aonde, porque a gente tem tanta informação. Eu só retenho o que é bom, né? Amém. E o resto deito fora. E quando alguma coisa eu sempre tenho trabalhado para não estragar aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu também sei de onde eu vim, né? E agora eu já sei para onde vou. Oh, glória a Deus. Antes não sabia para onde eu ia, mas agora eu já sei para onde eu vou. E estou usufruindo da viagem. Amém. Muito feliz, né? Com alguns percalços, mas isso faz parte e ajuda a gente. Da paisagem. E ajuda a gente, né, fortalecer mais. E dizer, epa, nem pensava que era capaz disso, nem pensava que você teria força para isto. E eu sei que essa força não é minha, é do Senhor. Mas eu quero dizer que, assim, quando esses pensamentos vierem, eles vêm,
Mas qual é o nosso diferencial? É com as nossas atitudes fazer o contrário desses pensamentos. Amém. Né? Amém. O pensamento pode vir de morte, mas se diz, não, eu vou fazer vida. Amém. Eu vou fazer a diferença. Pode vir um pensamento de queixa, mas eu não vou me queixar, eu vou glorificar. Glorificar. E isso muda tudo no mundo espiritual, porque o inimigo não gosta. Não. Eu costumo dizer, né, que no poder da língua tá a vida e a morte. Bênção ou maldição. Isso. E eu também tenho que exercitar isso, porque a minha mente também vem. Muitas coisas também vêm do interior. Bom seria se não precisássemos mais. Não é nenhum robô, aqui. não é nenhum robô, somos humanos, não é? Então, assim, todas nós estamos aqui para ajudar umas às outras. Amém. Somos mulheres, gostamos de falar, gostamos de estar reunidas. Então, exorto você que está em casa, se tiver a oportunidade de vir, que venha, ou então que nos assista online, porque é engrandecedor, é enriquecedor e é libertador e traz salvação. Amém. Jesus Cristo é a salvação. É verdade. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Obrigada, irmã Jurema. É uma bênção. Agradeço Amém. a vocês duas, né? Confiança, em primeiro lugar, Jesus, que sempre eu digo, né? É prazeroso, mas também falar do nosso Senhor é uma grande responsabilidade. Claro, né? claro. Mas graças a Deus eu creio que Ele tem nos capacitado. Amém. E agradeço a liderança, a apóstola, a bispa, a confiança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi uma bênção. Amém. Obrigada, irmã Jurema. E nós damos por terminado hoje a nossa reunião. Amém. Queremos lembrar você que está aí em casa que se tiver disponibilidade, se estiver em casa, sem fazer nada, sentada no sofá, a olhar para a televisão, a ver, às vezes sabe-se lá o quê. Olha, nós temos a nossa reunião à quinta-feira, às 15h30, presencial, aqui na igreja, no Casal do Marco. Se quiser saber mais alguma informação, visite o nosso site e venha ter connosco. Passamos aqui um tempo agradável, compartilhando da palavra, usufruindo umas das outras, convivendo. Amém? Então, se você está em casa sem fazer nada, até está aborrecida, venha ter connosco. Olha, ainda tem tempo para vir ter connosco aqui à igreja, para poder estar na nossa reunião presencial connosco. Amém? Amém. E às quartas-feiras. Às quartas-feiras é online. Como hoje temos a nossa reunião online. Isso. Você pode ver em sua casa, então, confortável, sentada no sofá. Pois. Não é? Que nós compartilhamos a mesma palavra que compartilhamos à quinta-feira. Então, você possa compartilhar em sua casa, tá bom? Foi um prazer muito grande estar com todas vocês. Obrigada, irmã Jurema, novamente. Obrigada. Até à próxima. Sim, obrigada. Bispo, até para a semana. Até para a semana. E um beijinho muito grande aí para casa, para todas vocês. E até para a semana. Cá estaremos novamente para mais um tema do livro Campo de Batalha da Mente. Um beijinho muito grande para todas vocês. Bem-haja. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.